Boa noite, galera. Vamos começar Bom, aí mais um webinário aí do Papo Precisa de Mim. Essa noite aí eu tenho o prazer de contar com a parceria do meu amigo ETH0. Esse é o nickname dele. ETH0 aí tem uma longa jornada aí na carreira de TI, trabalhando com segurança da informação, redes, desenvolvimento. Já faz aí mais ou menos uns 18 anos. Nosso webinar é sobre a ferramenta LK, o ETH0, Eduardo Neves, tem aí um case, acho que é um dos cases mundiais aí do LK, que é a implementação dele dentro da DataPrev. Foi um negócio assim monstruoso, que ele vai falar sobre isso também, além de falar da ferramenta. Quem quiser pesquisar na internet, inclusive tem uma, ou se o ETH0 tiver o link aí, tem uma reunião dele aí apresentando esse projeto da DataPrev. Então, agradeço aí a todos que estão online, né? Hoje a gente já começou com 6 pessoas, já estou sim super feliz. Quem olha quiser só. por aí Quem quiser por aí a cidade da onde está nos ouvindo é interessante. Eu consigo ver Agradeço. consigo ver o chat das pessoas? Consegue ver no seu. Tem uma ferramentinha aí do seu lado esquerdo. Está escrito Aquele Webinar Gen Studio. Hangouts Toolbox, Webinar Gen Studio. Ah, aqui, ó, agora eu consigo ver. Aí você consegue ver a galera perguntando. Ó, tem bastante gente de Curitiba. Inclusive vai ter um evento em Curitiba agora, né, em setembro, vai ser bem bacana. Ah, a galera só veio gente de Curitiba. Decidiu ver os curitibanos. Eu morei 6 anos em Curitiba, cidade excelente. Então, assim, agradecer aí o apoio da Global Code, sempre apoiando aí o Papo Precisa de Mim. Agora a gente está com um grupo lá do Meetup. Logo, logo a gente vai fazer um aqui em São Paulo e aí abrir para a galera fazer nas suas cidades, né? E logo, logo nosso site está aí no ar, a gente conseguiu um apoiador bem bacana. Então, passo aí a palavra para o Eduardo, do ETH0. É com você. Beleza, valeu, cara. Bom, boa noite aí para todo mundo. Hoje, como o Cristiano falou, vou falar um pouco sobre o Elasticsearch, a stack basicamente da LK, da Elasticsearch como um todo, Elasticsearch, Logstash, Kibana. Falar um pouco do Bits também, que é um novo, vamos dizer assim, um novo cara aí que a Elastic lançou para estar coletando as coisas agora. A intenção deles é que o Logstash passe a ser só um forwarder mais para frente. Então eu vou mostrar um pouco explicar um pouco do case da DataPrev, falar um pouco outros cases, não só relacionados a log, né, e fora um pouco da visão do Elasticsearch que muita gente já conhece. E abrir aí para perguntas depois para a galera questionar um pouco, e a gente discutir um pouco sobre possíveis cenários de uso do Elasticsearch. Eu vou tentar fazer um share da minha tela aqui, que eu tenho um... Será que funcionou esse share? Tá conseguindo ver minha tela aí? Quem pode me responder, Cristiano? Você consegue ver? Positivo, tá funcionando sim. Ah, tá, porque essas tecnologias aí é muito chique para mim. É muito chique, né? Mas tá funcionando sim. Só dá um F5 para ficar grande que aí tá tudo jóia. Pois é, então estou procurando isso aqui. Interface Slideshow. Daniel Lenharo. Eu conheço o Daniel Lenharo, já esse nome não é me estranho. Esse cara deve fazer parte da comunidade do Curitiba Livre.
mas toca aí. Tá, vamos lá. Então, a gente vai mostrar um pouco de quão poderoso é os nossos logs, né? Primeiro eu vou dar uma contextualização. Eu tinha programado de fazer um demo grande aqui, mas o dia hoje foi corrido com algumas coisas, não consegui acabar de preparar o demo, a gente vai pular o demo hoje aí, mas a gente vai ter bastante coisa para falar. Bom, primeiro eu quero dar uma explicação básica do que é o Elasticsearch. Ele é um motor de busca baseado em Keras Lucene, né? Então, o Lucene é um esquema de Keras aí da Apache, bem interessante e rápido. E o legal é que ele provê um motor de busca full text distribuído. Então, você tem N servidores com as partições espalhadas, partições de dados espalhadas entre esses servidores, e ele consegue fazer full text distribuído entre essa galera toda e buscar o texto que você tem interesse em estar trazendo aí. O interessante é que ele trabalha com interface HTTP, então basicamente ele responde por uma interface REST, né? Então a gente vai falar com ele de forma REST, né? Então você vai usar GET, PUT, PULL ou POST para poder falar com ele, fazer as queries, buscar os dados e inserir dados dentro dele. Então, ele é muito simples de utilizar, a gente consegue facilmente montar uma aplicação usando o Elasticsearch muito rápido. Muita gente reclamava que o Elastic era complicado, né, há um tempo atrás. Hoje eu falo para vocês que ele é muito fácil de botar funcionando, muito fácil de usar e extremamente poderoso, né. Aqui a gente vai debater agora sobre alguns exemplos de aplicação, e dentro desses exemplos eu vou citar alguns cases, né. A gestão de logs, que é o que ele mais tem sido utilizado hoje, né, que a galera tem usado bastante a stack do ELK. O que consiste a stack do ELK? Eu tenho o E da stack, que é o Elasticsearch, que é a parte responsável por armazenar os dados, né? O Elasticsearch é um banco, vamos chamar assim. Eu tenho o Logstash, que é o cara responsável por enviar e parsear esses dados que vão ser inseridos dentro do Elasticsearch. E eu tenho o K, que é o Kibana, que é o cara responsável por visualizar esses dados. Então, com essa stackzinha é uma maneira de falar, né? Uma stack bem poderosa, a gente consegue montar uma grande solução para visualização de logs, né? O Cristiano já citou o caso aí que eu participei, que é o caso da DataPrev. Na DataPrev a gente tinha um desafio extremamente grande que era centralizar todos os eventos de log da empresa. E aí, quando a gente conheceu o Elasticsearch, o Logstash Kibana, a gente começou a pensar que poderia ser uma boa solução. E o nosso primeiro passo foi botar a solução e empurrar para lá alguns logs básicos. A gente começou com os logs de proxy, né, que era o Squid. Então a gente enviava os logs do Squid para dentro do Elasticsearch usando o Logstash, e aí a gente começou a ver o poder da ferramenta. E visualizando que a ferramenta tinha uma grande capacidade para tratar esse tipo de informação, afinal de contas o Elasticsearch ele tem uma especialidade muito boa, que é tratar dados baseados em tempo, né? São os dados que tem um time series lá, onde você tem um evento num tempo. Isso é muito tranquilo de analisar com ele. E log nada mais é do que um evento num tempo. E aí a gente botou os logs do proxy, começamos a ter bastante informação, montando vários dashboards no Kibana, né? Então no Kibana a gente consegue visualizar dados rapidamente, de uma forma analítica, como os top 10 usuários do proxy, a URL mais acessada, o método mais acessado, o tipo de arquivo que mais foi feito download, o tipo de requisição mais feita, erros do tipo 407 ou qualquer outro erro que o proxy dê. Então a gente rapidamente conseguiu fazer o deploy de uma infraestrutura de proxy
e já ter todo esse arcabouço de informações. Aí, de posse dessas informações, a gente pensou, pô, dá para estender isso para a empresa como um todo. E aí a gente começou a empurrar logs do Apache, logs de switch, logs de sistema operacional, todos os logs de todos os ativos da empresa, né? E aí a gente conseguiu chegar num tamanho de solução, né? Antes eu já não trabalho mais na DataPrev, mas a última vez quando eu saí de lá, a última informação que a gente tinha é que essa estrutura toda estava distribuída, né, dentro dos 3 data centers que a empresa tem, coletando o log de todos os suítes, servidores web, sistema operacional, aplicações, e tudo isso dava mais ou menos, dá hoje, né, 65 terabytes de log, mais ou menos 300 gigas de log por dia, crescendo, né, é uma estrutura razoavelmente grande, e conseguiu dar uma visão para a empresa um pouco diferente no que diz respeito a log. A gente tinha, com a mesma informação, capacidade de criar dashboards diferentes, com informações pertinentes ao público que precisava ver essa informação. Então eu tinha um dashboard com informações extremamente detalhadas de infraestrutura para o time de infraestrutura. Eu tinha um dashboard com informações detalhadas de aplicação, onde o time de aplicação conseguia ver. E eu tinha um dashboard analítico, onde a parte de diretoria conseguia, diretoria, gestores em geral, conseguiam ver a informação de uma forma mais superficial, só aquilo que interessa para ele, né? Para um gestor não interessa se um proxy deu erro 407. Para ele pode interessar quantas falhas de autenticação aconteceram. Então, com a mesma informação, o erro 407, para o time de infraestrutura eu falava, ó, tá dando erro 407, provavelmente o LDAP está com problema. E para o gestor, eu poderia simplesmente mostrar para ele, LDAP fora, LDAP com problema, erro de autenticação, X erros de autenticação. É a mesma informação, porém eu estou dando duas visualizações diferentes para ela. Então isso é que me fez pensar que o log não é simplesmente uma informação jogada lá, onde o técnico analisa ela. Se a gente começa a dar uma olhada diferente para os logs, né, dar uma visão mais, como é que eu vou chamar, talvez estratégica para os logs, a gente consegue ter um ganho muito grande na nossa infraestrutura. A gente consegue mensurar de verdade o quanto eu preciso crescer, o quanto de problema eu estou tendo, o quanto o meu investimento em infraestrutura realmente foi bem feito, né? Log, não basta simplesmente jogar os logs dentro do Elasticsearch e largar eles lá, né? Se for jogar para largar eles lá, não perde tempo montando a infraestrutura, larga ele na própria máquina, né? Então, o que eu comecei a ter na cabeça é que os logs hoje têm que ser usados para outras coisas, né? Além de ser simplesmente uma informaçãozinha para saber se deu pau em alguma coisa ou não, né? A gente tem uma visão diferente. E até um próprio raio-x da infraestrutura. Só para ter uma ideia, analisando os logs de proxy que estavam dentro do ALK, a gente conseguiu detectar por acidente uma botnet, né? Porque um usuário era responsável por muito tráfego para um IP estranho. E aí a gente viu que ele estava mandando muita informação, conversando muito com a máquina de fora. E aí a gente pegou aquilo, fez uma análise em cima daquele usuário e detectou que tinha uma possível botnet ali, né, que estava funcionando. Ele era uma máquina zumbi de uma rede de robôs, né? Então a gente conseguiu detectar isso com as informações que, se estivessem só dentro da máquina, a gente não teria. Um outro ganho também é que, por exemplo, lá a gente tinha 16 servidores de proxy. Então pensa que eu preciso buscar o acesso do fulano. E os servidores eram balanceados. Eu vou ter que buscar 16 arquivos de log e procurar o acesso do fulano nesses 16 arquivos de log. Quando eu tenho tudo isso centralizado num lugar de fácil acesso, de fácil busca, tudo fica mais fácil. O troubleshooting fica mais fácil. Então, esse
poder na gestão de logs. Hoje eu vejo que onde o Elástico está tomando bastante espaço, e acho que a gente devia começar a prestar atenção nisso e não tratar o log como simplesmente uma informação que eu só quero saber quando ele dá erro. O positivo do log traz muita informação. E muitas pessoas tratam o positivo só o positivo, por exemplo, do servidor web, 200 OK, onde eu vou fazer ali uma análise de como o usuário navegou no meu site, essas coisas. Não, eu posso trazer mais informações além de como o usuário navegou no meu site. Eu posso criar metas, e se X coisas tiverem acontecido, se um conjunto de informações tiver acontecido, uma transação ocorreu, e aí eu posso monitorar minhas transações. E eu estou falando do mesmo log web que eu tenho para dizer se o servidor está up, down, se ele está dando 404, se o site está lento, enfim, qualquer coisa dessa, eu consigo ter essa informação gerencial, né? Então é legal a gente prestar atenção no log dessa forma um pouco diferente hoje. Eu fiz esse case na DataPrev, né, um case aí de 65 terabytes de log, mais de 19 máquinas de Elasticsearch, mais de 19 ou 20 máquinas de Logstash, vários redis espalhados, que é o gerenciador de fila. Então, é um case muito grande. E aí, muita gente fala assim, pô, mas ele é muito grande, é um elefante, vai servir só para um player desse tamanho. Hoje eu estou fazendo esse mesmo cenário numa empresa extremamente menor, com 12 máquinas, não gera nem 1 GB de log por dia, e está sendo muito proveitoso essa informação dos logs centralizados no Elasticsearch. Então, o que eu quero deixar de mensagem nessa parte da gestão de logs é isso: passem a olhar para os logs de uma forma diferente, né? Não tenham a mente extremamente fechada. Muita gente fala assim, eu uso o Greylog, por que eu tenho que usar a LK? Cara, eu usei o LK, eu vejo como algo diferente, algo que vai muito além do log, né? O Greylog tá vendo o log, eu vejo que no LK a gente consegue ir um pouco além. Então vamos abrir a cabeça aí um pouquinho para isso, vamos... Opa, alguém falou alguma coisa aí. Hoje, qual é o IP certo? Vocês mudaram. Era 51 antes, foi para 4020, né? Não entendi. Antes era 51. Uhum. Tem alguém com problema de IP aí, ó. 192 68 40 20. Oi. Oi. Você tá falando o IP aí, qual que é esse IP? Vamos derrubar ele? Desculpa. Se quiser que a gente derruba, a gente dá um jeito. Foi sem querer. Tá, vamos voltar. Uma outra... Então, quanto à gestão de logs, eu acho que é muito importante, né? Vamos começar a pensar no Elastic para log de infraestrutura, log de aplicação, e dar um tratamento mais digno para os nossos logs, né? Outro ponto em que ele é muito utilizado hoje, a gente vê bastante, a gente não vê, né, quem está usando, né, mas é muito utilizado em lojas virtuais para agilizar a busca de determinados produtos, ajudar a dar sugestões de produtos. É um outro uso muito grande, mas a gente está falando do uso só do Elasticsearch em si, né, do banco de dados. Então ele está presente na nossa vida aí, em várias lojas virtuais que a gente passa por aí fazendo busca, aquelas sugestões que aparecem, tudo isso pode ser feito usando o Elasticsearch, né? Então essa é outra grande valia dele, é o que ele foi feito, fazer buscas, né, o que ele é expert. Então, se você tem uma loja virtual ou uma grande base de dados que possa ser indexada documentalmente, e você quiser jogar isso dentro do Elasticsearch, fazer buscas, pode usar. Para quem tem sites em gerenciadores de conteúdo, tipo WordPress, o WordPress hoje tem a capacidade de se integrar com Elasticsearch. Então, se você tem um portal muito grande e precisa de uma velocidade maior na busca, ou de uma melhora nas buscas, né, uma busca mais detalhada, usando alguns tipos diferentes de analisadores, você pode instalar o Elasticsearch, instalar o plugin do Elasticsearch para o WordPress e começar a trabalhar isso
no seu próprio portal. Então não é uma tecnologia de outro mundo, igual muitas pessoas pensam aí, uma base no SQL aí, uma base documental, um negócio de outro planeta. Não, não é. Ela é bem simples, porém bem poderosa. Um outro ponto também que o Elastic cobre aí muito bem, ajuda na gestão de fraudes, né? Hoje, grandes players do mercado financeiro usam ele para fazer análise de transações e detectar comportamentos específicos. Então, você passa o seu cartão de crédito, o seu cartão de débito, e ele tem o seu padrão de transações. Quando uma transação foge muito de um determinado valor, isso pode gerar um alerta, ou quando foge de uma determinada região que você está acostumado a comprar. Então, grandes players usam aí o Elasticsearch. Hoje a gente tem grandes bancos no Brasil que usam Elasticsearch, grandes fintechs, né, que é a palavra da moda aí, que usam Elasticsearch. Eu suspeito que o Nubank seja um grande utilizador de Elasticsearch, já li em algum lugar isso. Grandes bancos como, acho que o HSBC é usuário de Elasticsearch no mundo, alguns outros bancos também são. Então, assim, não é uma ferramenta de aventureiros, né? A gente tem muita gente grande usando, a própria Elastic tem uns cases mundiais bem grandes aí, de grandes financeiras utilizando, grandes universidades, né? E aí, pesquisando esses dias, eu achei uma coisa muito interessante, que é o Elasticsearch sendo usado para detecção e análise de terremotos, né? Que é um outro ponto aí, só para vocês verem que a gente saiu do log, passou por loja virtual, para buscar produto, passou por gestão de fraudes ali, e agora a gente está falando de ajudar a detectar terremotos que ocorrem. Então, tem um case, tá no blog da Elastic, quem quiser ver mais detalhes sobre eles, mas basicamente são coletados dados de vários, acho que chama sismógrafo, e aí vai se vendo a movimentação da Terra, os tremores que estão ocorrendo numa linha do tempo, e aí isso vai sendo plotado no mapa, como se fosse um mapazinho de calor, onde está tendo mais, onde está tendo menos, e as cores vão mudando de acordo, e aí eles conseguem falar assim, putz, vai ter um terremoto aqui, vai ter um terremoto ali, aqui que está mudando o comportamento. Então a gente consegue trazer aí para um uso, vamos dizer assim, de benefício para a população, né? Então, se a gente tem um evento no tempo, que é o caso do terremoto, são as placas tectônicas lá se mexendo de forma variável lá, e aí isso está sendo pego, isso está sendo enviado, e aí eu abstraio, a gente poderia estar coletando dados de um sensor de vento em algum lugar, e aí coletando isso e montando ali um mapa de como funciona o vento em determinada região e chegar à possibilidade de prever, ou enfim, um possível vendaval, pegar dados históricos, ou enfim, dados de movimentação de tempo também, e prever aí possíveis mudanças climáticas. Então, assim, a aplicação é praticamente infinita, né? Você pode viajar na maionese. Eu vi hoje também no blog da Elastic que eles estão numa parceria com a USAA lá, que estão tratando eventos de segurança. Então eles têm sensores nas máquinas que captam eventos, e aí eles analisam e detectam possíveis invasões. E a gente poderia estar detectando um comportamento estranho de um atacante e fazendo uma possível predição, alguma coisa para tomar alguma ação. Uma outra coisa que também o Elastic vem sendo muito utilizado é análise de dados de redes sociais, né, o famoso Big Data para redes sociais. A gente pode estar coletando dados de portais, de redes sociais como Facebook, Twitter, Instagram, Pinterest, todas elas, juntando isso tudo numa base, e aí começando a fazer buscas e trazendo determinados comportamentos, né?
Eu fiz um projeto agora onde a gente trabalhou com um dicionário de sinônimos, que foi bem interessante. Então, a gente buscava palavras, a gente buscava vários termos relacionados a um determinado assunto. Então, o assunto A continha os termos A1, A2, A3, A4, A5, A6, A7. Só que quando a gente queria buscar, a gente queria que tudo isso viesse como A. Então, quando eu fazia a busca, eu buscava lá tudo que diz A. E ele me trazia textos com A1, A2, A3, A4, A5. E eu conseguia resumir isso e fazer um dashboard com um mapinha de calor sobre o tema que estava sendo mais comentado ou não. Né? Então eu tinha ali aquele tema que estava sendo extremamente comentado, ele ficava num mapa de calor lá gigantesco na tela, vermelho, os menos comentados a partir de termos relevantes, que é uma coisa que o Elasticsearch trata muito bem, a relevância dos termos. Então a gente conseguia montar esse dashboard para dar essa informação analítica. Mas também é uma grande utilização do Elasticsearch. A outra utilização que eu vi também agora é um projeto que eu tô participando, de um player que trata logs de música digital. Então, eu estou trabalhando nesse projeto agora, onde a gente está fazendo a visualização de todos os logs de consumo de música digital no mundo e tirando ali o top 10 mais consumido, o valor médio e outros dados de todas as músicas digitais que foram compradas ou ouvidas pelo mundo todo, né? Então, as aplicações são as mais diversas possível. ETH0. Oi. O Rafael está perguntando se ele consegue usar o Elasticsearch para criar dashboards do Apache. Dashboards de acesso? Rafael? Disponibilizar para os clientes a quantidade de acessos de suas apps nesse dashboard. Sim, é possível. Dá para fazer isso, inclusive fazer tipo um Google Analytics. Não é tão poderoso quanto o Analytics, mas dá para você já filtrar por user agent, por tipo de requisição, 200, filtrar a URL mais acessada. Dá para montar um mini Google Analytics com a stack do LK. É possível e fica bem legal. Eu fiz um teste já, fica bem legal e é algo que você consegue estar ali monitorando em tempo real, porque o Apache está gerando log, o Logstash já está coletando, mandando para o Elastic, e em tempo real você já está olhando o que está acontecendo agora no site. Então, e você pode até no Kibana fazer um filtro, por exemplo, agora eu lancei uma feature nova e eu quero um dashboard só dessa feature. Aí você vai lá, pega a URL dela, monta um filtro no Kibana e acompanha todos os dados em tempo real só daquela feature. É bem legal. Dá pra montar assim sem problemas. Então, sim, outro que eu estava falando das músicas digitais, então a gente vê um player utilizando a stack do LK e ele está trabalhando com LK mesmo, porque ele lê esses logs aí, esses logs vêm de vários lugares, YouTube, Xbox, Spotify, vários lugares do que foi tocado, e aí ele sabe o que está acontecendo e a média do que tá rolando. Então, assim, as utilizações são infinitas, né, para vários mercados diferentes, tudo vai depender do que você quer tirar de informação. Mas o que eu vejo, assim, de mais, entre aspas, revolucionário, é a capacidade da gestão de logs. Eu vou citar um case de algo que eu estou trabalhando, ainda estou apanhando um pouco, não está funcionando 100%, mas acho que é porque eu não me dediquei total ainda. Eu estou criando um ecossistema onde o Logstash pega um log e joga no Elasticsearch. Eu uso o ElastAlert para... O ElastAlert é um softwarezinho onde você pode gerar alertas em determinadas situações que ocorreram no Elasticsearch. Você cria os seus thresholds lá e ele vai fazer os alertas. E aí, dependendo da situação que rola, eu pego e disparo uma trap para gerar uma máquina nova numa nuvem, tipo Amazon, Azure, DigitalOcean, onde for. Essa máquina é feito o deploy dela, e aí a gente usa gestão de configuração, Puppet e tal, para poder configurar essa máquina de forma automática, e ela entra no balanceamento de forma automática para resolver um possível problema de desempenho que esteja rolando. Se a gente já tem determinados problemas mapeados com esses logs, o ElastAlert olha lá e fala assim, puta, deu problema X,
já ter uma ação que é padrão, que sempre rola isso, ela tem que acontecer. Aí o Elastic Alert consegue fazer uma execução de um comando, te notificar no Telegram, no HipChat, Slack, qualquer lugar que você precisar ser notificado. Então você passa a ter uma infraestrutura, entre aspas, autossuficiente. Né? Você não precisa mais daquele operador para executar determinado padrão. Porque se você tem um script para o operador que diz, tipo assim, A aconteceu, execute B, você pode automatizar isso. Não precisa ter um cara lá para executar B se A tiver ocorrido. Então, juntando mais essa pecinha aí, que é o Elastic Alert, a gente abre para o mundo para poder ter N automatizações e gerar uma infraestrutura mais inteligente, né, que é o que eu tenho trabalhado hoje bem forte, em ter os logs ajudando muito a infraestrutura a funcionar, tudo isso casando com gestão de configuração, aí, usando o Puppet ou qualquer outra ferramenta que vocês queiram usar, trabalhando aí numa infraestrutura como código. Se você precisar usar um Terraform da vida, você pode botar o Elastic Alert para adicionar alguma coisa no Terraform e você fazer deploy de uma máquina na DigitalOcean, por exemplo, onde acho que a DigitalOcean não tem uma API igual a da Amazon para poder meio que fazer de forma mágica, mas você poderia usar o Terraform para gerar uma máquina na DigitalOcean. Então a gente tem que começar a ser menos xiita, não seria a palavra, mas começar a ter a cabeça um pouco mais aberta para ver a infraestrutura, ver os logs, ver as informações e achar o poder que existe dentro disso. Né? Todas essas informações carregam um poder muito grande. Log carrega um poder cabuloso. Né? Muitas vezes a gente está com um baita de um problema, se tivesse dado uma lida no log, tinha achado o problema já. Né? Então, vamos começar a olhar o nosso log de uma forma diferente e começar a tratar ele, vamos dizer assim, como alguém, um menino bonito da infraestrutura, sabe? Não só pegar erro, pegar o match de ok e ver o que eu posso fazer com esse match de ok. Entendeu? Pegar métricas, aí a gente consegue o Bits hoje, que é o software que a Elastic tem o top bit que coleta métrica da máquina, como CPU, load average. Então a gente consegue ter mais informações junto com o log, e aí, cara, uma abstração completa e maluca, ver a quantidade de 200 ok que eu tenho no tempo em relação ao consumo de CPU, ou a quantidade de 404 em relação ao consumo de CPU, e provar que muito erro me gasta CPU e eu estou gastando dinheiro à toa, porque eu tenho uma aplicação gerando erro demais e CPU sendo consumida. Assim. São informações que geralmente a gente não tem. Muitas pessoas pensam em monitorar da seguinte forma, não desmerecendo, porque eu ainda uso o Nagios, mas up, down, up, down, up, down. Up, down é legal, não tem problema. Mas tem muito mais informação por trás disso que dá pra gente trabalhar. O TH0, esse é um ponto extremamente importante para todo mundo aí, que os nossos 6 guerreiros, né? Temos 6 guerreiros. Tem 6 guerreiros que realmente estão querendo fazer diferença na sua carreira e principalmente nas suas empresas. Esse é um ponto extremamente importante, de tipo assim, o monitoramento, ele é importante? Sim, ele é extremamente importante para que você tenha uma proatividade. Mas, tudo bem, se você tem um alerta lá que seja negativo, né? O que representa esse alerta? E aí você, com uma ferramenta dessa, ela vai te dar, a gente que está falando aí de DevOps, automação de tarefa e não sei o quê, essa ferramenta ela já vai te dar, tipo assim, mais ou menos mastigado o que talvez aquele problema que você teve lá, aquele down, ele já vai te dar mais ou menos aonde que você pode ir. Em vez de você... Imagina, você tem lá um down, e aí, sei lá, você tem uma rede, aí você vai ter que ficar olhando em 10, 15 máquinas lá no /var, /log, fazer tail, fazer cut, sei lá o que for, para tentar achar um erro em alguma coisa. E aí, pô, você tem uma ferramenta dessa que
Sim, já vai lhe trazer o grosso, né? se você, por exemplo, deu um problema de down às 20 horas e 14 minutos, você vai lá no Kibana, se você tiver todos os seus logs, switch, aplicação, tudo, faz um filtro do tempo entre 20 e 10 e 20 e 14, 20 e 15. E ali você tem switch, log de switch, você consegue saber se uma porta do switch foi alterada, se algum erro pipocou no Apache. Se você tiver o Puppet, por exemplo, você consegue ver ali se o Puppet rodou e aplicou uma configuração, qual configuração que ele aplicou. Então você tem todas as informações centralizadas num ponto só. E você tem um tempo. Porque o log, é que eu falei, o log nada mais é do que um evento no tempo. Né? Então você filtra pelo tempo e aí você já tem por onde começar a caçar o problema. Isso que é interessante, porque, igual você falou, pô, eu vou mexer hoje na infraestrutura igual a da DataPrev, nós estamos falando de mais de 2.400 máquinas virtuais, mais de, sei lá, switch de borda tinha 8, eu acho, 9. Aí você tem os switches de dentro, você tem, putz, um monte de coisa. Deu um problema. Onde que tá? O que levou a esse problema? Uma infraestrutura desse tamanho, cara, você reza. Reza. É a melhor coisa. Senta e chora. Então, assim, tendo essa visão, tudo fica muito mais fácil. A gente centralizar isso e olhar, falar assim, não, cara, ó, eu tenho todos os eventos da minha infraestrutura que ocorreram 5 minutos antes do erro e 2 minutos depois, 3 minutos depois. E aí eu tenho o CPU de todas as máquinas, eu tenho acesso de todas as máquinas, eu tenho o log do SSH, por exemplo, para saber se alguém conectou ou não. Então eu tenho variáveis que eu vou olhar e falar assim, putz, pode ter sido isso, pode ter sido aquilo. E assim, num nível paranoico muito louco, se você logar os comandos SSH que a pessoa dá na máquina, né, tem como fazer. É só trabalhar a cabeça aí, a gente faz isso. Você pode ver que a pessoa rodou um comando X, a CPU subiu e tal coisa aconteceu. Entendeu? Isso é legal. E pensando no outro lado, né? Que vai lá de encontro com a pergunta que o Rafael fez, né? O Rafael já está pensando, tipo assim, o que essa ferramenta pode agregar de valor ao meu negócio? Porque, pô, você imagina você, que nem o Rafael falou do dashboard para o cliente, né? Sim. Poxa, é o seguinte, você vai lá, vai entregar, sei lá, você tem, não sei, uma aplicação qualquer, né? E aí você chega lá e fala para o cliente, olha, se você deixar uma telinha aqui, ó, ligada nesse site aqui, ó, ele vai te avisando quantos caras você tem online naquele momento, né? O que está acontecendo, sei lá, se é um cara de e-commerce da vida, abriu uma Black Friday da vida, o cara, putz, ó, você tem aqui, ó, seu, vamos dizer, o seu monitoramento, né? Sim. Você não depende só de mim para falar, ó, tá com problema em tal coisa. Não, você consegue já resolver dentro da sua estrutura mesmo. Eu fiz um teste numa aplicação onde a gente mostrava pro gestor na hora quantas transações aconteceram naquele momento. E para ele esse número de quantas transações tinham rolado lá era um número útil que ele não tinha nunca. E aí ele olha lá agora, putz, eu tenho X transações. Aí ele para e fala assim, putz, eu tenho um evento no tempo, né? Então, quantas transações eu tive de tal hora a tal hora? Quantas rolou de tal hora a tal hora? Qual que é a hora que eu tenho mais transações, a hora que eu tenho menos transações? E tudo isso, ele não precisa daquele processo que é um parto, de pedir para alguém fazer um relatório. Porque o problema é, faz um relatório para mim. Aí o cara fala, não posso fazer agora, porque nós estamos no horário de pico, e aí eu teria que fazer uma carry no banco de produção, vai atrapalhar o desempenho. Cara, eu estou enviando o log para outro canto, e eu vou tratar esse lá, eu vou tirar a informação de lá. E a pessoa, no Kibana, é muito fácil de fazer as coisas. A própria pessoa pode chegar lá e clicar e montar os filtros, e sair visualizando as coisas rapidamente, sabe? Sem precisar
apurrinhar pessoas para gerar os logs, né? Esses relatórios que ela precisaria analíticos, né? Então eu acho que isso é uma coisa bem interessante para se ter, e aí você pode pensar, né, no e-commerce, disponibilizar para o cliente ali em tempo real o que está acontecendo na loja dele. Sim. Em tempo real. E aqueles caras mais malucos, né, mostrar em tempo real para ele quanto que ele vendeu. Tipo, agora você já vendeu R$20, R$30, R$50, R$100, R$200, o produto mais vendido foi Y, o Y tá vendendo tanto. Eu não sei, deve Põe ter o essa som necessidade. ainda, né? Põe o som ainda, de tipo, Pô, daquele som a da caixa caixa. registradora aqui É. girando, né? Tibli, Porque tibli. deve existir essa necessidade, né? Deve existir a necessidade de você fazer um lançamento de um determinado produto e acompanhar em tempo real se ele está surtindo efeito ou não. E aí vamos extrapolar a parada, sabe? Eu jogo um produto novo no mercado, quero saber se ele está vendendo ou não. Eu vou estar olhando o meu dashboard da aplicação, do que está rolando, se está vendendo ou não. Meus analistas vão estar olhando os dashboards de erro da aplicação. Minha área de operação vai estar olhando os dashboards necessários para a operação. Minha área de mídia social vai estar acompanhando os dashboards de mídia social. E eu vou conseguir cruzar isso tudo e falar, cara, essa hashtag bombou, o negócio vendeu, sabe? A hora que isso aqui explodiu, o negócio vendeu. Quando essa aqui tava meia boca, a parada não vendeu, entendeu? Então isso é legal, cara. Isso... Eu sei lá, eu sou apaixonado Quem por tiver, informação. quem tiver pergunta aí, galera, vamos ver se a gente consegue fechar até as 21h30 aqui. E aí eu já tinha falado com o ETH0 de a gente fazer tipo um outro webinário para fazer uma demonstração basicamente de como ele funciona, né? Então quem tiver pergunta aí, manda aí que a gente vai responder aí. Qualquer dúvida que tiver, e a gente fazer um webinário que aí eu acho que fica muito legal, a gente Nossa fazer um ideia deploy do zero, sabe? Instalar. é isso. A nossa ideia inicial mesmo era apresentar a ferramenta, né? Para vocês mais ou menos ter uma ideia, porque não adianta mostrar ela porque ela é um monstro, dá para fazer N coisas, mas pelo menos agora inicialmente já dá um start do que dá para ser feito com ela, né? E, e aí sim a gente entrar num webinário mais mão na massa, mostrando, ou até mesmo instalando ferramenta que seja. Então, o Eu acho que Daniel, a o gente pode. Daniel, Diga aí, cara. o Daniel, o Daniel falou aí que tinha ouvido falar do Elastic, mas não teve a oportunidade de se aventurar. E assim, Daniel, deixa eu pôr aqui para vocês. O, eu não sei se vocês estão lá no grupo do Telegram do Papo de Sysadmin, mas eu vou pôr aqui o link. Vocês podem entrar lá e, tipo assim, o Eduardo tá lá. E, tipo, se vocês tiverem alguma dúvida, galera, pode escrever lá que tá bem bacana o grupo. Tipo, tem gente de tudo quanto é área, né? Então, vocês podem perguntar, a gente vai se ajudando aí no que for preciso. Deixa eu ver quantos guerreiros nós temos aqui. Ó, nós temos 6 guerreiros, hein? Seis pessoas tiveram coragem de ouvir a gente falando um pouquinho dos poderes da ferramenta, né? Então, O Daniel entrou no grupo agora do Telegram, seja bem-vindo. Vou deixar aqui também o link da página do Face, né? Que é a página do Papo de Sysadmin lá do Face. A gente sempre põe coisas lá. Né? eu vou fazer um jabá do meu site aí também, onde eu estou postando bastante coisa sobre Elastic, né? A gente eu tô começando a fazer uns tutoriais mais mão na massa, sair um pouco do só da Stack ALK, né? Então, às vezes a gente precisa de um mapeamento diferente de dados, a gente precisa de um analyzer diferente para poder realmente espremer a ferramenta e
mostrar até onde ela pode ir, né? Eu posso fazer um webinar com dados reais, aí eu posso conversar com o meu atual chefe, né, que eu faço um job para ele, e pedir para autorizar a entrar nos logs do sistema mesmo, e aí eu mostrar para vocês o Elasticsearch na selva, entendeu? A gente vê uma estrutura funcional com logs de verdade e sendo útil, né? Sim. Isso Então, o Fabrício, o Rafael, o Denis, o Luiz ou o Edgar tem alguma pergunta aí aos eu nossos... vi uma pergunta aqui agora, o que vocês acham das diversas versões Elasticsearch Fusion. Qual é o melhor para redes sociais, na opinião de vocês? Cara, então, para rede social, deixa eu te falar o que foi o meu... Para rede social, eu fiz o seguinte modelo de funcionamento. Elasticsearch 233, puro, nu, cru, padrão. Usamos os próprios scripts de detecção de dados na rede social. A gente usou bastante a API das redes sociais para coletar. O que não deu para fazer API, a gente usou de forma não convencional para pegar os dados, entendeu? E jogou tudo dentro do Elasticsearch com um mapeamento nosso. A gente criou o nosso mapping, né, de dados e jogou lá para dentro via JSON, sabe? Não usou nada em especial já pronto, não. A gente fez tudo na unha, sabe? Não teve nada pré-pronto, não. Então, desconheço, assim, não posso te falar se existe algo melhor ou pior, porque eu desconheço. Tudo que a gente fez foi no braço, porque era um case bem específico, né? E a gente acabou precisando desenvolver tudo. Dica de material para estudar, cara, elastic.co, o site da Elastic. Elastic.co, deixa eu escrever aqui. Eles têm um livro de graça lá. Não me falha a memória, o site da Elastic é esse aí. Eles têm um livro, deixa eu acessar aqui e já pegar o livro aqui para vocês. Já mando o livro agora. O link do livro que fica melhor, né? Elastic.com. É o melhor lugar. Tudo que eu aprendi foi aqui. Eles não têm, assim, corte de informação. Tudo que você precisa saber sobre Elasticsearch tá aqui, ó. Vou colar o link aqui, ó. Tudo que precisa saber de Elasticsearch está exatamente nesse link que eu colei agora. É meio complicado no começo, porque entender alguns paradigmas é meio difícil, né? Entender o modelo de carry que ele usa às vezes é meio chato, né? As full text carries, as carries por termos são coisas diferentes. Entender os analyzers, como que ele cria os tokens, né? Que eles chamam de tokenizers, né? Que é criar os tokens para busca. O token padrão dele já é um token muito bom, mas às vezes você precisa de um token lowercase. Então, o token lowercase ele pega e transforma tudo em lowercase, né? Lowercase é letra minúscula. Tudo em lowercase, e aí quando você busca, tanto faz maiúsculo ou minúsculo, como for, ele vai achar a informação. Você tem tokens do tipo white space, onde ele vai tirar os espaços em branco. Enfim, você tem N tokens e às vezes isso fica meio perdido na cabeça. Mas aí qualquer dúvida pode gritar lá no Papo de Sysadmin no Telegram que a gente dá uma ajuda. Tem um grupo do Telegram também do Elasticsearch que agora mudou de endereço, eu não sei nem onde ele está mais. Mas eu não faço ideia. Agora vamos lá. Tu acha... Fabrício fez uma pergunta que o Stack LK substituiu Ganglia e o Nagios na parte de monitoramento de servidores. Então, substituir é uma palavra muito forte, né? Algo substituir é muito forte. Ele consegue fazer o papel? Consegue. É fácil? Não. Mas se você já tem os logs enviados para algum lugar e você consegue detectar, por exemplo, que seu servidor não enviou log durante X tempo, é porque ele morreu,
Com o Elastic Alert você pode dar um ping lá em algum lugar e falar assim, ó, servidor down. Só para up e down dá para fazer. Substituir é uma palavra muito, eu não gosto de usar, substituir. Não, você pode usar para também, né? Com relação a pontos fortes, eu acho que o Elastic, na minha opinião, e aí assim, só na minha, né, only, eu aqui, eu prefiro hoje jogar tudo para dentro do Elastic e tentar trabalhar tudo lá dentro e não ter um monte de ferramentas. Mas a quem prefira ter outras ferramentas, porque se sente melhor com elas, né? Eu prefiro jogar tudo lá dentro e tentar trabalhar. Hoje eu trabalho assim com as minhas informações, né? Mas vamos usar o que eu já escutei várias vezes, a resposta de um consultor depende, né? Depende muito, assim. Você pode substituir ou não. Necessidade de hardware. Vamos lá, isso é uma questão muito legal, porque é o que eu gosto de falar. Muita gente fala que ele atende a muita coisa, mas ninguém mostra o que realmente acontece. Para um case do tamanho da DataPrev, nós estamos falando aí de máquinas, 18 máquinas com 256 GB de memória RAM e X processadores aí, que eu nem lembro quantos processadores eram. Para o case hoje que eu estou fazendo do Cilia, né, que é onde eu tenho trabalhado, eu estou trabalhando com uma máquina com 4 GB, duas máquinas com 4 GB de RAM. Por que duas? Porque o Elasticsearch nasceu para trabalhar em cluster, essa é a parte legal dele. Ele não nasceu para trabalhar sozinho. Funciona sozinho? Funciona. Se você quiser botar na sua máquina para desenvolver algo, pode instalar uma instância standalone que ela funciona. Mas eu botei em cluster, estou falando de duas máquinas aí com 4 GB de RAM, né? E dois processadores, né? Na verdade não é nem 4, né? Porque hoje está na Amazon. A Amazon fala 3.75 GB de RAM, né? Então, assim, o consumo de hardware não é muito grande. Só que, se você tem muita informação, muita busca, essa relação tem que crescer. Muito mais informação, muito mais hardware é necessário. Por exemplo, ele bota muita coisa em memória RAM, né? Traz muita coisa para memória RAM. Então, você tem que pensar assim, putz, quanto que eu quero de dados na memória RAM? Eu quero 4 GB de dados na memória RAM. Quanto que eu preciso para o sistema operacional funcionar? Sei lá, 2. Eu preciso de mais X GB de memória para alguma coisa, mais 3, pô, então estamos falando aqui de 8 GB de memória, por exemplo. 4 dedicado para Elastic e o resto para a máquina. Então, tudo isso depende de quanto você vai precisar. Como eu falei, deploy da DataPrev, estamos falando aí de máquinas com 256 GB de RAM e 19 máquinas. Não estamos falando aí de 10, 2 tera, 2 tera, 3, sei lá, 4 tera de memória RAM no cluster. E 90 petabytes ou 90 terabytes de dados de log. Tudo vai depender de quanto você quer. E outra coisa, eu acho que você pode trabalhar com na Stack LK para logs, uma coisa interessante que a gente fez na DataPrev, que eu tenho feito em outros clientes que eu tenho trabalhado, é o seguinte: quão de informação eu considero informação viva, né, informação que eu vou utilizar aos últimos 2 meses. Então eu tento manter os índices dos últimos 2 meses como índices ligados e o resto eu desligo. Porque se eu não vou buscar neles, eu não preciso que eles estejam dentro da base, entre aspas, atrapalhando a minha busca. Então eu desligo esses índices. Então eu consigo trabalhar às vezes com um setup bem pequeno, trabalhando só com dados, sei lá, da última semana, que é o que me importa, e o resto tanto desligado, não expurgando essa informação, afinal de contas histórico é sempre bom, né? E aí se você estiver disposto a viajar um pouco mais na maionese, você pode plugar no Elasticsearch um Hadoop, e aí jogar os dados para dentro do Hadoop, e aí começa a fazer um Big Data mais bem trabalhado ali, umas magia negra, que eu ainda não domino tanto assim. Né? Então, ele é maleável a isso, ele funciona numa máquina pequena, não precisa se preocupar com o tamanho de máquina. Mas tudo vai depender do volume que você tem interesse de trabalhar. Né? Alguém tem mais alguma pergunta, alguma dúvida para tirar? Um
Um outro ponto bem interessante que eu notei também com Elastic, né, igual eu já citei também, é a gente conseguir cruzar determinadas informações que hoje a gente tem uma certa dificuldade de cruzar, né? Hoje, para citar o exemplo da DataPrev, a gente tinha problemas lá com suítes, configuração de suíte, e a gente não conseguia detectar esses problemas porque esses logs de suíte só eram enviados para um lugar e não eram tratados de forma nenhuma, né? Então, quando a gente jogou na interface, isso começou a ser visível, né? E eu comecei a cruzar essas informações com outras informações e aí chegar à conclusão, por exemplo, que um erro de uma determinada farm no switch ocorria porque uma aplicação já tinha sido removida, essa aplicação não existia mais. Me disseram, há um tempo atrás, num case de Elasticsearch com Elasticsearch Stack da LK, junto com Puppet e mais alguma ferramenta tipo GitLab, onde a pessoa conseguiu fazer um trace das informações do GitLab e conseguia mostrar para um gestor em relação ao que foi aberto de tickets, o que foi solucionado, em que janela de mudança estava e o que ocorreu naquela janela de mudança, afinal de contas, porque foi tudo feito com Puppet, né? O que ocorreu naquela janela de mudança, quanto tempo aquilo levou, né? Então a pessoa tinha num dashboard ali exatamente a visualização da sua, eu não sei, eu não conheço muito bem o nome dessas coisas aí, como o ITIL chama isso, mas a sua gestão de mudanças, né, funcionando ali bem fácil. Tem mais uma, por exemplo, tem algum... Estou de volta. Opa, beleza, deixa eu ver que alguém falou alguma coisa. Tem algum exemplo simplista, por exemplo, lendo de um banco de dados e populando Elasticsearch, por onde começa o Logstash? Então, vamos lá, o Logstash é o cara que vai pegar as informações e jogar no Elasticsearch. Então, a gente pensa assim, Logstash é o forwarder, é o responsável por coletar, porque o Logstash nada mais é que um grande pipe. Ele tem um input, um filter e um output. Esse input pode ser diversos lugares de input. Eu já usei inputs de sockets, inputs de arquivos de configuração, basicamente arquivos de configuração, sockets e tem como usar o terminal também como input. Então, se você quer pegar um dado que está num banco e jogar para dentro do Elasticsearch para visualizar isso de alguma forma com Kibana, você teria que fazer uma query, tirar essa query, se possível jogar, se você jogar ela num JSON, né, já num modelo JSON, você não precisa nem passar ela pelo Logstash para fazer filtro, porque o Elasticsearch, se você dá um input de um JSON para dentro dele, ele já entende que seu mapping é aquele JSON. Então, se você conseguir tirar suas informações do banco em forma de JSON estruturada, você já consegue empurrá-las direto para dentro do Elasticsearch. Mas só para deixar bem claro, o Logstash é o responsável por input, filter e output, e o Elasticsearch é responsável por guardar os dados, e o Kibana é responsável por visualizar os dados. Então eu posso ter, no caso, vou citar um exemplo de como funcionava na DataPrev. Eu tinha um Logstash local, nas máquinas que eu não podia fazer forward do syslog. Nas máquinas em que eu podia fazer forward do syslog, o input dos servidores de Logstash era o syslog forwarder. E então o syslog escrevia no Logstash, o Logstash escrevia no Redis. Nesse Redis eu tinha como input um Logstash lia desse Redis e gravava no Elasticsearch. Então pensa que o Logstash é o cara que sempre vai ler e escrever em algum lugar. Essa é a parada. Entendeu? E o Elasticsearch é onde vai guardar e o Kibana é o que vai visualizar. Tem alguma consideração aí, Cristiano? Não, a única coisa que
Eu achei que você ia entrar na polêmica, mas Não, que é vamos a pular questão polêmicas. de substituição de ferramenta de monitoramento, né? Eu acho que cada um, né, tá no seu quadrado, né? Você tem uma ferramenta de monitoramento e você tem uma ferramenta que ela, por ser uma ferramenta de inicialmente centralização de logs, ela vai te dar um monitoramento também. Sim, Então, assim, são coisas diferentes, que nem, tipo, o, o Eduardo pode responder, mas, por exemplo, no Nagios você tem como ter um monitoramento e dependendo do alerta que ele te dá, você starta um comando para restabelecer seja o que for, né? Eu não via isso ainda no Elasticsearch, de ele sim. fazer essa interação, a gente chama de monitoramento passivo, né? É, Monitoramento passivo e ativo, de tipo, aconteceu alguma coisa, dependendo daquilo ali, ele vai lá e ele manda startar um comando, né? Então, no Elastic a gente poderia fazer usando o Elastic Alert. Mas, é o que eu sempre falo, se você se sente melhor com o Nagios, usa o Nagios e de alguma forma usa o input do Nagios para jogar no Elasticsearch, por exemplo, para gerar dado analítico. Tem como fazer. Pode pegar uhum. dados do Nagios e jogar no Elasticsearch. eu, Você pode ter eu, o seu Elasticsearch só como base de consulta, por exemplo. Para a gente finalizar aqui, eu penso assim, né? Você tá a ferramenta chega lá, chega, mas é assim, você tá meio que desvirtuando o que ela Sim, faz de melhor, né? Você pode fazer? exatamente. Obviamente, você pode fazer. Posso pegar catar, eu contrato o Eduardo lá e falo, cara, eu quero. Essa vai ser minha ferramenta de controle de log, minha ferramenta de controle de segurança, minha ferramenta de monitoramento. A ferramenta tem porte para isso? Tem porte para isso, mas tipo assim, ela não nasceu para isso, né? Eu Exatamente. posso transformar ela num Splunk open source. Posso, mas, Pode. mas ela não nasceu para Sim. isso. É o que eu falo. Você pode bater um prego com a chave de fenda? Pode. Mas se usar um Pode. martelo é muito mais fácil. Então, é bem por aí. Então, assim, primeiramente nós que agradecemos a galera aí, né? A galera que for ver o webinar que se precisar entre em contato com a gente, é só procurar no Telegram Papo de Sysadmin, no Facebook Papo de Sysadmin. Acho que a semana que vem o site já está no ar, mas é papodesysadmin.org. E aí a gente vai começar no próprio Papo Precisa de Mim, no próprio site, a gente vai meio que, não é para ser um planeta, né? Mas meio que linkar o Eduardo falou que está escrevendo algumas coisas, meio que agregar esses conteúdos lá dentro do Papo Precisa de Mim, né? Para todo mundo ficar vendo o que está acontecendo. Agora a gente vai ter, já saiu, né? O TDC Porto Alegre, a gente vai levar a trilha de infraestrutura ágil lá para o TDC. Eu estou até procurando patrocinador para poder levar o Eduardo para lá, para a gente, sei lá, fazer um workshop de LK lá para a galera de Porto Alegre. Então, quem, quem tiver a fim de ir, poder ir, né? Entra lá do TDC. A gente já teve a trilha de infraestrutura em São Paulo, foi um sucesso. Então, quem quiser, eu perdi o Hangout aqui. É muita tecnologia. É por o site do TDC. Pronto. O Luiz está perguntando se vai rolar um webinar com exemplo prático. Vai sim, Luiz. Vamos fazer Vai um sim. webinar. Acho que a gente podia fazer um webinar do zero a monitorar um serviço. A gente podia estabelecer uma meta, tipo assim, vou pegar uma máquina que é um servidor web, vamos monitorar O, ela. o que a gente pode fazer, e assim, é mais prático, a gente faz modular, né?
a gente vai fazer webinar modular. Então a gente faz, eu vou estudar com o Eduardo como a gente vai fazer isso, aí a gente faz, esse webinar a gente vai ver X coisa. No outro webinar a gente vai ver X coisa. E aí a gente fecha pelo menos uns 3 webinários, né? E aí depois a gente pode até pensar em algum curso online, não sei o que vocês acham. Se vocês tiverem mais alguma sugestão, né? Eu já estava esquecendo. Tem o e-mail do Papo Precisa de Mim, pus aí também. Então vocês podem conversar com a gente e assim, já divulgando, né? Como o Papo Precisa de Mim, ele não é só algo técnico, né? Eu não posso errar a data agora. Dia 30, dia 29, agora não sei se eu acho que é dia 29, dia 29, a gente vai ter um webinário sobre, o Eduardo vai gostar, que é microexpressões faciais. Então é mais ou menos para a gente fazer uma evolução da carreira, né? De entender que esse universo existe, inclusive pensando assim para a tecnologia, né? Existem pessoas, né? Hackers, né? Que são especializados nisso, em microexpressões faciais. Então, tipo, existe todo um estudo e tem um brasileiro que ele chama Anderson Tamburim e ele cedeu o tempo dele para a gente fazer um webinar falando sobre isso, né? Falando sobre essa área e o que isso pode trazer de ganho para a sua carreira, né? Para que você entenda esses conceitos. Não é algo assim tão não é algo tão simples, mas também não é algo de outro planeta, né? Então É um negócio bem interessante, hein? Então assim, eu agradeço todo mundo aí que esteve com a gente até agora, agradeço o Eduardo e tenha uma boa noite. Eduardo, se despeça. Bom, agradeço todo mundo aí também. Como já disse, como o Cristiano disse também, se tiver alguma sugestão do que fazer de webinar, quiser mais coisas sobre o Elastic, a gente já vai fazer uma sequência técnica aí, mas peçam aí, deem sugestões, né? Boa noite para todo mundo, obrigado aí pela essa horinha de vocês aí para escutar as possibilidades, espero que eu tenha conseguido abrir a cabeça de vocês, né? Eu acho que é o primeiro passo antes de sair vomitando a parte técnica, é abrir a cabeça para vocês enxergarem as possibilidades que tem na ferramenta, e depois a gente faz vários webinários técnicos aí, que podem inventar o desafio aí, que essa é a parte que eu mais adoro. Obrigado para todo mundo. Valeu, galera. Obrigado, boa noite.